Aleluia, irmãos. Novamente é um privilégio estar aqui nessa noite. O pastor Carlos ele já me apresentou. Sou obreiro Yuri Nascimento. Eu sou o novo representante dos Radicais Livres aqui no Rio de Janeiro. E aqui tem muito radical livre, amém? Aleluia. Se tem um local que tem muito radical livre é aqui. E eu queria falar para os irmãos assim, que eu estou muito motivado para o ano de 2024. E eu vindo para cá, o Espírito Santo falou claramente no meu coração que esse é um ano que o Senhor vai entregar muitas chaves para os irmãos que estão aqui. Sério, irmãos, chaves empresariais, de multiplicação, de liderança, chaves familiares, irmãos que têm orado há muito tempo pela casa própria, orado há muito tempo pela abertura da sua empresa. Eu quero declarar que nesse ano Deus vai alinhar, a sua vida vai ser uma vida que o favor de Deus vai ser multiplicado continuamente. À medida que você caminhar, você vai perceber que as conexões vão ser feitas, pessoas chegarão na sua vida só para te abrir portas e te favorecer em nome de Jesus, amém? Hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você sobre chaves que abrem portas fechadas. Você sabe que quando nós falamos de chaves que abrem portas fechadas, eu conversando muitas vezes com algumas pessoas, elas sempre falam do mesmo relatório. Em 2021 não aconteceu, em 2020 teve resistência, porque era pandemia, 22 as coisas não aconteceram, 23, mas hoje eu vim aqui só para falar que 24 vai acontecer na sua vida. Eu já estou orando há muito tempo pelo meu familiar, para ele servir ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já estou orando há muito tempo por uma promoção, para financiar o meu carro, para ter a minha casa própria. Estou orando pela multiplicação da minha célula. Só que recentemente eu não tenho visto. Mas eu quero falar para você, 2024 é o ano das portas abertas. Esse é um ano profético, irmãos, preste atenção. Eu estou falando isso daqui da parte do Senhor para você. Se tem um ano que o Senhor ele vai fazer que o favor seja multiplicado sobre a sua vida, esse é o ano de 2024. 2024 será um ano que você vai desfrutar de portas abertas. No seu trabalho, na sua casa, na sua liderança. Você vai desfrutar de portas abertas também na sua empresa. Eu quero declarar que é empresário, e nós temos falado muito isso, o Senhor vai abrir portas de conexões na sua vida. Pessoas que vão chegar e elas vão olhar para você e vão falar assim, eu olho para você, eu vejo favor, eu vejo um endosso celestial sobre a sua vida. E hoje eu quero falar sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 7, você pode acompanhar. Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Amém? Incline sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Pai, a sua palavra é viva e eficaz. Senhor, céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. E eu quero declarar que a sua palavra, Senhor, é uma semente que vai frutificar no coração de cada um aqui presente. Senhor, eu quero declarar que pessoas que têm orado durante muito tempo receberão resposta da tua parte. Declaramos, Senhor, aquilo que a tua palavra diz, que a sua palavra diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Nessa noite os meus irmãos vão pedir, e eles já enxergarão as portas abertas diante deles, em nome de Jesus, amém. Fale para o irmão que está do seu lado assim, você está no lugar certo, na hora certa, e com as pessoas certas, e nessa noite, Deus vai falar com você. Se tem uma coisa que é interessante, irmãos, hoje, Maricá tem inúmeros habitantes, mas os mais bonitos estão reunidos aqui. Se tem um local que tem gente elegante, é aqui. Amém, irmãos? Se você olhar para o lado, vai encontrar uns 3 elegantes, uns 4, uns 5. Amém? Glória a Deus. Então, você sabe que quando nós falamos de resistências, portas que durante muito tempo você tem orado para se abrir, situações que você, às vezes, fala, Senhor, porque durante muitos e muitos dias eu tenho orado, meses, anos, resistências vêm se levantando, e hoje eu estou aqui para te dar uma palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A sua família faz parte da igreja, você é uma coluna na edificação da igreja.
E isso é uma convicção que você precisa ter no seu coração, palpável para o ano de 2024. E durante muitos anos, irmãos, em temas proféticos, ano de portas abertas, ano do favor imerecido, chegou um ano da minha vida que eu falei assim: Senhor, eu não quero que seja um tema somente para colocar no Instagram, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, isso não vai ser somente um tema que você vai falar na sua semana e na sua célula. Esse vai ser um tema que você vai viver nos seus dias. Quando você acordar e ver aquela ligação, e ligar depois para o pastor Carlos e falar: pastor, aquela palavra que o senhor deu, pastor, a porta se abriu aqui. Eu estava orando há muito tempo por uma promoção. O meu gerente me chamou e falou: ó, vai lá no RH, a partir do próximo mês seu salário já mudou. Aquele filho, mães e pais que você tem orado durante muito tempo para ele retornar para casa, eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus é irrefutável, é insubstituível. Se a palavra de Deus falou, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. E hoje eu queria falar sobre isso. Sabe, quem tem a chave tem acesso. E eu fiz questão de trazer aqui, o pastor Carlos com certeza também tem. Se tem uma coisa que líder, pastor, obreiro tem, irmão, é chave. Eu trouxe aqui os meus discípulos, eles estão aqui. É interessante, porque às vezes tu pega a chave, você vê que são muitas. E quem tem muita chave, significa que ele tem muita responsabilidade. É chave de casa, é chave da empresa, é chave do carro, é chave do armário, é chave do prédio, é chave das salas kids, é muita chave. E é interessante, às vezes, sabe por que a porta não foi aberta? Porque você está tentando abrir uma porta com a chave errada. Está entendendo? Você precisa usar a chave correta para que a porta seja aberta. E às vezes você entrega a chave para uma pessoa, e aqui os meus discípulos hoje eles já conhecem, porque eles já andam comigo há muito tempo. Mas aí, no início eu lembro, eu entregava um monte de chave e falava assim: obreiro, o que é isso aqui? A caixa de Pandora? Que ele falava assim: é muita chave, o que eu vou abrir com isso aqui? Eu falava assim: irmão, tenta uma, tenta outra, uma vai abrir. Só que interessante, quando você conhece a chave que abre a porta correta, sempre você vai nessa chave. Mas além de responsabilidade, preste atenção, chave nos traz autoridade. Geralmente a chave fica na mão do pai de família, ou a esposa também tem a chave, né? Porque eles representam a autoridade dentro da sua casa. E hoje eu estou falando para homens e mulheres que têm autoridade no reino dos céus. Às vezes você chega em casa, e eu costumo dizer isso com os jovens, eles vivem aqui um momento e falam assim: nossa, obreiro, se eu pudesse eu viveria dentro da igreja. Mas eu comecei a identificar por que ele fala isso. Porque o ambiente da igreja é um ambiente de paz. É um ambiente onde ele é amado. E às vezes ele retorna para casa, ele encontra um ambiente conturbado. E aí eu falo para ele assim: meu irmão, você só precisa enxergar que existe uma chave que vai fazer com que esse ambiente conturbado seja um ambiente de paz. Aquele dia que você chega em casa, e assim, no bom linguajar carioca, o pau está quebrando, e você fala assim: eu repreendo em nome de Jesus. A palavra diz que eu sirvo ao príncipe da paz. A palavra de Deus diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu repreendo e anulo todo espírito de confusão. E muitas vezes eu percebi isso na minha vida. Eu tentava falar mãe, pai, principalmente quando eu tinha umas 14, 15. Hoje eu tenho os meus 20 em 30. Não parece, mas eu tenho. Mas eu falo assim, eu falava assim: não, para com isso, pai. Chegava em casa, tinha um ambiente, às vezes conturbado. Só que aí Deus falou assim: filho, você precisa usar a chave correta. Vai para o quarto, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai te recompensará. Mães que têm orado pelos filhos, presta atenção, continue encorajada na fé para continuar orando por eles. Eu lembro, pastor Carlos, meu sonho era que meu irmão servisse a Deus comigo. Meu sonho. Tem irmão que briga com o irmão na igreja, eu falei assim: meu sonho é ver meu irmão servindo ao Senhor. E eu lembro que durante 7 anos da minha vida, eu convidava meu irmão para o encontro, para a célula, não ia. Convidava ele para culto jovem, não ia. E aí em 2023, meu irmão passou pelo encontro com Deus. Demoraram 7 anos, mas Deus não demora. Deus tem um Kairos. E eu quero falar que o Kairos de Deus vai se materializar no ano de 2024 na sua vida. Coisas que você tem orado,
E você sabe, porque às vezes eu falo aqui, e Deus, através da figura do Espírito Santo, vai falar diretamente ao seu coração o que especificamente você tem orado para abrir nesse tempo. E nessa noite eu quero falar sobre isso. E às vezes você vai lá e olha o seu molho de chave, tem a chave do carro, a chave da casa, a chave do armário, inúmeras chaves. Então, hoje, eu enxergo que às vezes eu chego lá no prédio, eu não fico procurando, qual a chave que abre aqui a porta principal? Eu já sei a chave correta. E hoje Deus vai fazer com que você identifique chaves corretas para abrir portas corretas na sua vida. Portas que vão abrir. Senhor, só pode ser o Senhor. Essa porta aqui eu não esperava. E você vai lembrar de Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Aí você vai lembrar de Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nós opera. Aí você vai falar, é o Senhor que abriu essa porta. É o Senhor que abriu essa porta na minha empresa, na minha família, na minha casa. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite, a primeira chave, é uma chave que muitos irmãos aqui já estão usando. Fale assim comigo, a primeira chave é pedir. Pedir. Pedir é uma chave, irmãos. E é interessante que algumas pessoas dizem, mas eu não quero ser crente pidão. Vou toda hora orar a Deus para ficar pedindo coisa. Vou ficar incomodando ao Senhor. Mas você tem que lembrar que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus ouve a oração do irmão Josivaldo, mas Ele ouve a oração também do pastor Carlos. Ele ouve a oração da irmã lá na célula. Alguém para dizer amém? E olha o interessante, o próprio Senhor Jesus nos mostrou que nós devemos pedir. Acompanhe aqui comigo, João capítulo 16, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Até agora, nada o quê? Nada pedis. Isso é o próprio Senhor Jesus falando com a gente. Nada pedis. Agora, em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Se tem gente que fala assim, não quero ser crente que pede. Mas Deus está falando assim, você pode pedir porque você tem um Pai Celestial. Você pode pedir porque você é filho, você é filha. Hoje eu estou numa reunião falando com filhos. Filhos que podem pedir porque têm acesso ao Pai. E lembra quando eu falei aqui que chave representa acesso? Quando você tem chave, você consegue acessar inúmeros locais. Está entendendo? Você não vai conseguir, às vezes, acessar o gabinete, porque você não tem a chave, mas o pastor Carlos tem. Você não vai conseguir, às vezes, acessar alguns cômodos da casa, se você não tiver a chave. E aqui o próprio Senhor Jesus, Ele nos mostra, nada tende porque vocês não estão pedindo. Peçam. Hoje Deus vai encorajar o seu coração para pedir coisas grandes. Quando você pede coisas grandes, você confia num Deus grande que você serve. Então, outra coisa que é interessante aqui, Mateus 7,7 é um dos versículos que eu mais gosto na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abri-se-lhe-á. Hoje é uma noite que você vai bater e as portas vão se abrir. Mas como assim? E quando as situações, as resistências, as tribulações vierem, Deus vai continuar encorajando o seu coração para pedir. Mesmo diante das adversidades. Eu cheguei aqui hoje, um irmão falou, obreiro, pegou muita chuva. Falei assim, irmão, poderia pegar muita chuva, canivete, mas eu tinha que estar aqui nessa noite. Hoje eu vim aqui como mensageiro de Deus para a sua vida. Para falar que você que tem orado há muito tempo e pensa assim, chega uma hora que parece que a energia esgota, Deus vai renovar o seu coração nessa noite. Vai mostrar para você que você é filho e vai mostrar uma palavra específica para você. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes no Senhor. Permaneça orando, permaneça crendo, permaneça pedindo, porque Deus vai materializar sobre a sua vida. Então, esse texto de Mateus é o Senhor Jesus nos estimulando a pedir.
e nos dando o quê? Uma promessa. Quando você lembra da antiga aliança, você lembra que sempre quando alguém deveria receber algo, ele precisava cumprir uma lista de exigências. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprir os mandamentos que a ti dele designei, assim então, mas primeiro vinha o que, gente? As exigências. Aí você pode pensar assim, nossa, que paradoxo é esse? Então quer dizer que no dia que eu errar, eu não vou poder pedir. No dia que você errar, você vai lembrar que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não recebe por aquilo que você faz, você não recebe porque você é melhor, você não recebe porque você cumpre uma lista de exigências, você recebe porque é no nome de Jesus. E por isso que a gente acabou de ler, né? João 16, 24, até agora nada perdizes em meu nome. Peça porque é no nome de Jesus. Você não recebe porque você é melhor. E tem gente que fala assim, lá tem muita gente que entra em crise às vezes, pastor Carlos, porque a pessoa fala assim, nossa, eu aqui servindo, jejuando, orando, venho em todas as campanhas, lidero célula, chego 7h30, a reunião é 8 horas. Aí o irmão às vezes conhece a vida do outro, fala assim, aí o fulano chega atrasado, num estudo suprimento, falou que dízimo não é de Deus. E aí Deus vai lá e dá um carro novo para ele. Mas sabe por quê, irmãos? Às vezes isso acontece. É para tirar você da justiça própria. Achar que você recebe porque você é melhor. Porque você tem performance. Não, você recebe porque é no nome de Jesus. E eu sei que aqui eu estou falando para irmãos que são maduros na fé. Uma igreja madura e consolidada na fé. Homens e mulheres que hoje estão aqui e daqui a muito tempo vão continuar permanecendo aqui, servindo ao Senhor. E quando eu estava olhando aqui o vídeo, nossa, eu fico tão encorajado, às vezes tem que segurar para falar assim, porque são 17 anos, né, pastor Carlos? 17 anos, orando, participando de muitas campanhas, indo para muitas capacitações de líderes, participando de muitas reuniões de presbitério, e você vê que lá no final há uma promessa da parte de Deus. Está entendendo? E na sua casa não é diferente, irmão. Continua orando pela sua família. Continua pedindo pelos seus filhos. Continua pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero portas de promoção, portas de empresa. Senhor, eu quero pedir portas de multiplicação. Eu quero falar especificamente também para você que é líder. Se tem um ano que líderes serão levantados, vai ser agora, 2024. Isso é difícil, pastor Carlos, porque imagine uma reunião dessa com mais de 20 líderes. Homens e mulheres, mais de 20 líderes, mais de 30, 40, 50. Falando assim, pastor, chegou um momento que cresceu. Porque Deus vai mostrar para você que há um propósito profético estabelecido sobre a sua vida, amém? Tiago capítulo 4, versículo 2. Olha o que Tiago aqui, o apóstolo, ele fala. Nada tendes porque não pedis. Hoje eu falo para você, você está esperando por algo que você já tem pedido a Deus? Ou você ainda não está nem pedindo? Porque Tiago ele fala o que, irmãos? Nada tende porque não pedis. E às vezes eu falo com as pessoas, aconselhando, conversando, e falo, irmão, você está falando aí de carro, você quer trocar o carro, amém, glória a Deus, você já está orando por isso? Você já está pedindo, porque quem vai liberar isso é o Senhor. Líderes que falam assim, não, a minha célula vai multiplicar. Eu falo, irmão, mas você está orando, está trazendo a existência através da oração, pedindo, porque a gente acabou de ler, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. E olha como é que é profético, no ano das portas abertas. Batei e abri-se-vos-á. Meu irmão, minha irmã, continua batendo, a porta vai abrir. Vai abrir. Esses dias, um jovem testemunhando comigo, conseguiu, depois de muito tempo, tirar a carteira de motorista, processo muito, muito demorado. E ele falou para mim, obreiro, durante muitos anos, quase que eu desisti, mas eu tirei minha carteira e Deus me surpreendeu, eu comprei a minha moto. Eu não estava nem esperando por isso, mas comprei. E ele falando para outro irmão que estava perto, que o irmão falou assim, nossa, irmão, Deus acelerou o processo na sua vida. Ele falou assim, irmão, se pingou aqui, vai pingar aí também.
Porque chuva é interessante, né? Tá chovendo ali. Mas a chuva tá pegando aí, ó. Quem passa aí, a chuva tá pegando. Pergunta pro seu irmão, já choveu aí hoje? Eu não estou falando da chuva ali de fora não, tá, irmão? É a chuva de bênção espiritual. Porque às vezes você olha para o lado e vê o irmão assim, poxa, fui promovido, fui promovida, marquei a data da minha multiplicação. Aí você olha para o irmão do lado e fala assim, nossa, lembra daquele meu filho? Estava orando por ele há muito tempo para ele vir para a igreja. Hoje ele está no culto. Tá entendendo? Aí você olha para a pessoa e fala assim, irmão, se choveu aqui e pingou aqui, vai pingar aí também. Tá entendendo? Então, se não recebemos mais é porque nós não pedimos. Ou é porque pedimos mal. E temos que admitir que às vezes não sabemos como pedir. Porque o próprio apóstolo Tiago, ele fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque às vezes nós oramos tanto, irmãos, e lá em Jacarepaguá a gente tem o mesmo encargo, oramos tanto, sabe, por portas abertas, financeiras, portas de empresa, e lá a gente está vivendo uma chuva de testemunhos porque muitos irmãos estão sendo admitidos em muitas empresas. Tem jovem que ele colocou o currículo dele em 22 de dezembro, e ele falou, obreiro, esse ano eu já não tenho esperança de ser admitido, porque chega final de ano as empresas começam a entrar em recesso. E aí no dia 29, 30 ele chegou para mim, fui admitido. Falei, Jesus do céu, como é que é isso, Senhor? E por que a gente ora, irmãos? Porque aqui nessa noite eu estou falando para uma igreja que é generosa. Para homens e mulheres que têm um coração voltado para o reino dos céus. E lá em Jacarepaguá, pastor Carlos, há pouco tempo um irmão, ele fez algo que eu falei assim, Jesus. Ele falou assim, obreiro, muitas vezes na minha vida eu já financiei muita coisa, mas nesses anos agora que vão vir eu vou financiar ônibus de encontro. Vou chegar, amém, imagine, pastor, imagina, chegar e falar assim, vai ter encontro em um sítio? Pode deixar, pastor, eu vou pagar, essas crianças vão receber de Deus. Vou ser um instrumento para essas crianças receberem dos céus. E acredite, tem muito irmão que faz isso. Muitos irmãos. E isso acaba constrangendo o nosso coração. Porque os irmãos, eles reconhecem que eles são um canal desobstruído de Deus para que outras pessoas recebam, para que crianças e jovens, e lá a gente passa muito por isso, nossa igreja lá, em alguns locais próximos tem comunidades, e muitos jovens às vezes passam por uma situação muito difícil, e aí aparece um irmão e fala assim, quanto que é o encontro com Deus? A gente fala, irmão, é 150, ele fala assim, 4 fichas eu que vou pagar. Alguém para dizer aleluia, glória a Deus? Porque às vezes o irmão ele não vai para o encontro, mas ele pode abençoar quem vai. Que a pessoa fala assim, poxa, eu tenho 20, tenho 30, tá entendendo? Mas hoje eu estou falando para você, para que você tenha um coração para pedir, para avançar, que o ano de 2024 seja um ano profético sobre a sua vida. Você também que está liderando tem que pedir, Senhor, envia pessoas aqui para essa célula. Pessoas que vão ouvir o Evangelho da Graça. Pessoas que vão ser marcadas pela Tua Palavra. Pessoas que receberão do Teu Espírito. Jovens que serão libertos, famílias que serão restauradas. E você vai ser um instrumento para isso acontecer. Você precisa pedir. Então, Senhor, tudo que eu quero às vezes, a pessoa fala assim, tudo que eu quero é quitar meu carro. Eu quero quitar a minha casa, o meu apartamento. Senhor, tudo que eu quero é quitar essa dívida no meu cartão de crédito. Mas aí você olha para Efésios 3:20, o seu coração começa a ficar borbulhando em fé. Porque você fala assim, eu só quero isso. E Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer, o que, irmãos? Infinita. Essa igreja é uma igreja muito bíblica. Eu falei, os irmãos já estavam, eu já sei já. Eu já sei já o que vem no resto. Infinitamente mais, em algumas versões, abundantemente mais, de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Na prática, sabe o que é isso? Você está pedindo um copo d'água, Deus pode te oferecer um oceano. Você está pedindo a multiplicação da sua célula, Deus fala assim, eu posso te dar uma multidão de pessoas para ouvir o meu evangelho. Você está orando pelo retorno do seu filho, para a salvação da sua família. Deus fala assim, eu vou salvar a tua família, os seus tios, suas tias, a avó, papagaio, cachorro. Vou salvar todo mundo. Porque Deus é Deus. Quando Ele faz, é Ele, é o Senhor. Está entendendo?
Então, olha só, veja o que a Bíblia diz, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz quem, irmãos? Olha agora, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, levanta sua mão agora nesse momento, isso aqui é para você, olha só. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Aqueles que creem digam amém. Deus está falando para você assim, os meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Isso é Deus falando para você. Então, olha só, irmãos, presta atenção. Honre a Deus pedindo grande. Porque às vezes você fala assim, não, mas por quê? Vou ficar incomodando o Senhor. E Deus é um pai que fala assim, é só pedir. Peça e vos será dado. Bata e a porta vai se abrir. Então, você só quer às vezes pagar a conta, mas Deus ele tem dinheiro para você pagar a conta e para você terminar o culto e falar para o irmão que está do seu lado assim, vamos jantar junto hoje. Aleluia, ó, já começou uns convites santos em nosso meio. Às vezes você está falando assim, não, só quero pagar a conta. Deus fala assim, eu tenho dinheiro para você passar férias em muito lugar, irmão. Tenho dinheiro para você ir um dia lá com o pastor Carlos para Israel. Aleluia, amém, glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Às vezes você está orando assim, não, eu quero que salve só esses 2 irmãos aqui da célula. Deus fala assim, eu posso salvar o João, o Fernando, o Pedro, o Tiago, eu salvo todo mundo aqui. Basta que você peça, basta que você tenha fé. Esse é o Senhor, amém? Então, essa é a lógica do reino dos céus. Pedir pode parecer muito simples, e de fato é. Então criança, né, interessante, a minha filha ainda não pede porque ela não sabe falar. Quando ela falar, eu sei que ela vai pedir. E às vezes a pessoa ainda fala para mim, para melhorar você é pai de menina. Menina pede. Eu falei, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos. Mas olha só, eu quero falar algo de Deus para você. Deus nunca vai te mostrar algo que Ele não possa te dar. Qual é o pai que passa na frente de uma loja e fala assim, tá vendo? Tá vendo isso aí? Eu não vou te dar, é só para você ver. A Bíblia diz assim, se vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará as boas aos que lhe pedirem. Mas a Bíblia está falando, aos que lhe pedirem. Basta que você peça. E a segunda chave que eu quero falar para você nessa noite, preste atenção. A segunda chave fale comigo, crer. O irmão estava orando aqui, é uma verdade, ele estava falando aqui, nós temos o espírito da fé. Nós cremos e assim, eu fui nascido e criado em igreja extremamente tradicional, irmãos. Eu sou da primeira igreja batista do Retiro dos Artistas. É a igreja que se batesse palma, a pessoa olhava feio para você. Olhava assim, não, isso é desrespeito ao Deus Todo-Poderoso. Eu lembro que um dia, eu ainda não era batizado na época, pastor Carlos, eu fui tocar bateria. E eu lembro que eu entrei para tocar bateria e o irmão falou assim, o altar é santo, desça do altar. Eu falei assim, rapaz, acho que eu nunca mais vou subir nesse altar. Mas às vezes você tem um espírito de fé para crer e confessar, mas às vezes você fica calado. Só que Deus ele te deu um espírito para você crer e você falar. Porque quem crê, ele materializa através do falar. Você fala, traz a existência. Nós temos esse espírito. Então, você aprende isso através do primeira coisa que eu quero falar para você aqui. A salvação, ela vem pela fé, mas ela se materializa através do falar. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, olha só. A fé, em uma palavra assim para você entender.
de uma forma mais clara e evidente, a fé é a moeda de troca no reino dos céus. Quando você age com fé, quando você crê e confessa, como diz 2 Coríntios 4,13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, cremos, por isso falamos. Nós cremos e falamos. E alguns irmãos aqui já conhecem aquele jargão, né? Crente calado é crente oprimido. Às vezes você chega numa reunião, vê aquele irmão muito caladinho, sempre falando. Lá tem muita gente que às vezes eu olho assim, eu falo, o irmão chega, cumprimenta todo mundo, fala pelos cotovelos. A irmã também, às vezes, né? Homem, às vezes, não fala muito, né? Homem é... Não é verdade, irmãos? Eu entendo isso, né? A gente se comunica de uma forma... As irmãs não, elas se reúnem, em 10 minutos elas já se conhecem. Conhece quantos filhos tem, onde que... CPF, endereço, qual shopping gosta... Mas por quê? Presta atenção, irmãs. É porque as irmãs têm fé. É sério. Por que as mulheres falam muito? Porque elas são cheias de fé. Porque se a fé ela se reproduz através da fala, rapaz, as mulheres estão cheias de fé. Cheia de fé. Amém? Oh, glória a Deus. Amém. Então, a salvação ela vem pela fé. Mas outra coisa aqui, presta atenção. A vitória sobre o mundo vem pela fé. Nós vencemos o mundo através da fé. E hoje eu estou falando para a igreja da fé. Homens e mulheres cheios de fé. Irmãos, isso aqui não é frase de efeito não, sinceramente. Eu entrei ali, eu percebo, o ambiente aqui é... Homens e mulheres que confessam a palavra. Não estava fazendo a confissão, falei, aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, chega aqui, recebe fé e volta para casa com fé. Volta para casa crendo nas promessas. Volta para casa encorajado a falar assim, Senhor, eu creio. Lucas 1,37, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A sua palavra diz isso. Então, olha só, 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui eu estou falando para homens e mulheres nascidos de Deus, amém? E esta é a vitória que vence o mundo. Qual a vitória que vence o mundo, irmãos? A vossa fé. Preste atenção. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Irmãos, o mundo não vai desanimar a sua fé, circunstâncias não vão te paralisar, tribulações não vão te parar, as pessoas vão olhar, vão vir em 2024, 25, 26 até Maranata, e vai falar assim, irmão, eu lembro de 2024 tu estava aqui, 25, 26, aí tu vai falar 27, 28, 29, eu vou estar firmado, enraizado no Senhor, porque eu creio na palavra, porque eu sirvo a um Deus que é um Deus que me entregou a fé, e todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E qual a vitória que vence o mundo? A fé. Lá em Jacarepaguá, o pastor Carlos bem aqui salientou, graças a Deus ele falou sobre isso. A gente vai fazer o Holy Fest, né? E às vezes os líderes começam a falar assim, não, porque se não fizer nada, o pessoal vai pular o bloco. Eu falei, irmão, a gente vai fazer porque nós temos um propósito. Mas aqui nós temos jovens que são nascidos de Deus. Homens e mulheres que são nascidos de Deus. Eu não fico com os meus discípulos toda hora perguntando, tá pecando aí? Olha só, tô te olhando aqui, hein? Tô aqui na tua rua. Às vezes olhar para ter responsabilidade só com a sua vida já é um trabalho. Dos grandes, não é? Tu sai de casa às vezes só o teu trabalho, agora você tem trabalho, às vezes, irmão, como é que é isso? Teve um irmão que há um tempo atrás, né? Ele tinha um carro que era uma Saveiro, e aí passaram perto de uma casa de festa, e o camarada era crente, falaram assim, ligaram para ele, falaram assim, rapaz, eu vi a tua Saveiro aqui, tu vigia, hein, varão? Ele falou assim, irmão, tu tá enganado, esse daqui é outro carro, isso aí não é o meu não. Eu falei, o irmão contando para mim, eu falei assim, rapaz, tem gente que vigia tudo. Teve um irmão que um dia saiu do estacionamento com um carro rápido, no outro dia ele recebeu um WhatsApp do pastor falando assim, pastor, não gostei, o líder fulano saiu daqui 20 quilômetros, quase que atropelou o pessoal. Eu falei, rapaz, tu sai devagarzinho, 5 quilômetros, devagarzinho. Tá entendendo? Então, por que eu estou te falando isso? Nós não precisamos ficar vigiando toda hora, porque você tem o Espírito de Deus.
O Espírito do Senhor, preste atenção, obviamente que nós temos um senso de apacentamento, nós temos um senso de supervisão, nós temos um senso de aconselhamento, mas olha só, você tem um Espírito, homens e mulheres aqui são nascidos de Deus. E ainda que venha Carnaval, Natal, as pessoas vão olhar para você e vão falar, permanece firme no Senhor. As tribulações não enfraquejaram essa irmã, as situações não enfraquejaram esse irmão, ele permanece consolidado na rocha que é Cristo. E essa é uma verdade que você precisa compreender. E outra coisa, a proteção contra o inimigo vem pela... Fala comigo, a proteção contra o inimigo vem pela fé. Efésios capítulo 6, versículo 16, olha o que diz. Tomando sobretudo o escudo da... É profético, eu estou falando uma mensagem de fé para uma igreja da fé. É profético isso. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem? É profético. Sinceramente, irmãos, eu não estou acreditando assim de maneira superficial, não. É de Deus. Eu quero falar para você nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, arranjos divinos vão acontecer na sua vida. Você vai acordar de manhã, você vai falar, Senhor, o que é isso? Meu coração está borbulhando em fé. Senhor, eu vivo crendo, mas eu não vou duvidar, Senhor. Ainda que situações aconteçam, eu continuo crendo na sua palavra. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então você vai lá todo dia, as pessoas não olham, mas você vai para o trabalho com o escudo da fé. Você vai liderar a célula com o que, irmãos? Com o escudo da fé. Você vai para o discipulado com o escudo da fé. Chega em casa com o escudo da fé e deita-se. Deus te cobre com o escudo da fé. O período da pandemia foi um período assim, acredito de maneira generalizada no Rio de Janeiro, no Brasil, bem conturbado, porque tinha um vírus que não era visível, mas era nítido. E às vezes as pessoas falavam assim, não, segunda eu trabalho, terça eu trabalho, quarta eu trabalho, quinta, sexta. Só que interessante, domingo ele falava, não, ir para a igreja não, culto não. Falei, irmão, Deus te guarda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo Deus não te guarda indo para o culto dele? Deus te guarda de segunda a sábado, tu está trabalhando. Mas domingo Deus não está te guardando para cultuar Ele. É ilógico, tá entendendo? Não tem como, não tem coerência. E hoje eu vou falar para você, quando você deita na sua cama, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mães que têm orado pelo seu filho, às vezes você não sabe, ele não leva telefone, e eu sou líder de adolescente, pastor. Rapaz, se tem um celular que recebe ligação toda hora das mães, esse aqui. Meu filho não está com o telefone descarregado, não chegou da célula. E às vezes você liderando 1, 2, 3, é fácil. Mas quando você lidera 60, 70, 80, fala assim, Senhor, a minha filha tem 6 meses, às vezes eu estou trabalhando, eu não sei se a minha filha está no berço, se está na cama, se está no sofá, eu não sei. Mas eu continuo crendo que Deus ele tem o escudo da fé. Deus ele continua guardando. Mães e pais, preste atenção, o Senhor guarda o seu filho. O escudo da fé está com você, embraçado, mas olha só, o Senhor ele vai guardar os seus filhos, e filhos, o Senhor vai guardar os seus pais também. Líderes, o Senhor vai guardar os seus membros. Discipuladores, o Senhor vai guardar os seus líderes. E aqui eu falo, pastor Carlos, e eles já sabem, o Senhor está guardando essa igreja. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você é guardado pelo Senhor. E olha aqui, outra coisa que eu quero falar para você. O poder para mover montanhas, olha só, o poder para mover montanhas vem pela fé. Você crê que Deus pode mover montanhas ao seu favor? Olha o que diz a palavra de Deus, presta atenção. Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, se alguém o quê? Não é se alguém, ó. É se alguém o quê? Disser. Tem que falar. Não é reclamar do monte, botar no Instagram e no Twitter, não. Que vida difícil. Fala para o monte, ergue-te e caia.
Fala para aquela conta que tem que pagar, para aquele filho que tem que retornar para casa. Presta atenção, aquela célula que tem que multiplicar, fala assim: em nome de Jesus Cristo eu declaro a multiplicação nesse local. Aquela família lá que está passando por um processo de reestruturação, fala assim: Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. É falar ao monte, ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar no seu coração. Não duvidar é crer, falar e permanecer crendo até que aconteça. Ah, se não aconteceu, mas vai acontecer. Não é abrir leque para dúvida não, porque olha só, onde tem fé, a dúvida perde a vez. Mas em contrapartida, preste atenção, onde tem dúvida, a fé não pode operar. Por isso que Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, irmãos, permaneça crendo até que aconteça. Ontem a gente teve lá o seminário Amor que Pensa. Eu compartilhei uma palavra de Deus com jovens, né? Falando sobre relacionamento, que é uma das áreas mais urgentes e emergenciais para a gente falar com o jovem. Porque muitos, às vezes, passam por situações que ele começa a relacionar, ele abandona tudo. Abandona a célula, o culto, o pastor. E eu falei assim: irmão, creia que até no momento que você relacionar, você vai continuar servindo a Deus. Você vai continuar diante do Senhor, cumprindo o propósito. Então, aqui consiste o quê? A raiz da nossa fé. Crer e falar. Você não olha um monte e fica falando na internet. Você não olha um monte e fica falando assim: nossa, tá tão difícil. Nossa, aqui no Rio de Janeiro, olha só, você é regido pelo reino dos céus. Se tem portas abertas no reino dos céus, vai ter portas abertas na sua vida. Se no reino dos céus tem salvação, vai ter salvação na sua casa. Se no reino dos céus tem crescimento, vai ter crescimento sobre a sua vida. Nós não somos regidos por leis naturais, nós somos regidos pela lei do Espírito e da vida. Nós cremos na palavra. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 5 ao 7, uma palavra de Deus para você. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, mas aqui você pode substituir até a palavra sabedoria. Se algum de vós necessita de algo específico, o que você necessita nessa noite? Qual a sua necessidade? O que você tem orado? Olha agora, preste atenção. Peça a Deus que a todos dá o quê? Liberalmente. Olha só. E nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com o quê, irmãos? Peça com fé. Irmãos, fala de novo. Peça com fé. É o que a palavra está falando. Peça com fé. Não é pedir e falar, pedir, né? Lá tem um irmão que ele brinca. Tem gente que ora, parece a oração dele não passa nem do teto. Que nem ele é convencido por aquilo que ele está orando. Está entendendo? Nem ele é convencido que Deus ele pode fazer aquilo. Deus criou os céus e a terra, irmãos. Ele disse, haja luz e houve luz. Preste atenção. Deus não tem impossíveis em tudo aquilo que Ele já designou para a sua vida. Em todas as palavras e promessas já foram liberadas sobre você. A qual dá liberalmente, e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Em nada o que, irmãos? Duvidando. Olha só, em nada duvidando, pois o que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então você vê que toda raiz é o que? A fé. Mas não duvidar também. E eu quero profetizar, segunda vai ter fé no seu coração, terça vai ter fé, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não somente isso, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, pessoas vão olhar para você e vão falar assim, rapaz, essa irmã é uma irmã de fé. Você que é irmão, os irmãos vão olhar e vão falar assim, esse rapaz é um rapaz de fé, é um homem de fé. Entendeu? Pessoas que quando o pastor Carlos colocar aqui um alvo coletivo, você vai falar assim, pastor, nós somos um por esse alvo. Vai ter encontro que diz agora, irmãs vão falar assim com a pastora, pastora, nós somos um. Essas crianças vão se render ao Senhor. Eu estou com a senhora, pastora. Eu creio na salvação dos pequeninos, eu creio.
eu confesso. Está entendendo? Você precisa crer. Então conta-se uma história, né, que uma pessoa estava passando por muitas necessidades financeiras, e ele nessas necessidades falou: meu Deus do céu, eu decidi, vou escrever uma carta para Deus, pedindo para Deus R$100. E ele foi lá, redigiu uma carta, colocou no envelope aquela carta e falou assim: vou escrever para Deus. Chegou lá nos Correios, o que aconteceu? O pessoal dos Correios olhou um para o outro e falou: olha só, destinatário Deus, essa daqui eu nunca vi. Vamos ver o que tem escrito aqui, só por curiosidade. Eles abriram e estava lá: Pai, por favor, Deus, me dá R$100 porque eu estou passando por uma grande necessidade. E aí o pessoal do Correio falou assim, um com o outro: vamos fazer uma vaquinha? Você dá 5, o outro dá 10, 15, 20. Pegou ali a vaquinha, juntou R$100. Falou: amém, glória a Deus. Entregaram de novo porque eles sabiam o remetente. O camarada abriu e falou assim: não acredito, R$100, Deus me deu R$100. Aleluia. Ele falou assim: se Deus deu 100, Deus pode dar mais. E aí o que aconteceu? Ele escreveu outra carta, ele falou assim: Deus, ainda estou com algumas necessidades, por favor, me dê R$200. E aí ele enviou de novo. Chegou lá no correio, os camaradas olhando um para o outro, falou assim: rapaz, você não vai acreditar, mais uma carta para Deus. Aí ele falou: é mesmo? Será que é o meu caso? Vamos olhar aqui. Olhou: Deus, estou passando por muitas necessidades, estou precisando de R$200. Aí eles falaram: vamos fazer de novo uma vaquinha aqui, cada um dá 5, outro 10, outro 15. Amém, glória a Deus. Juntou, só que tinha 180. Aí eles falaram: gente, é o que pode, a gente envia. Ele pediu 200, mas tem 180. Aí retornou, o camarada foi lá, poxa, Deus é muito generoso, dinheiro de novo. Aí ele contou, só que tinha R$180. Aí ele contou novamente, falou: não é possível, Deus me deu a menos do que eu pedi? Ele falou: não, vou pedir de novo. Ele falou: Deus, dessa vez estou te pedindo, ele escrevendo, dessa vez estou te pedindo R$300, mas não envie pelos correios que eu acho que tem alguém me roubando lá. Então olha só, presta atenção. As necessidades que você tem passado, presta atenção, você tem um Pai Celestial que te ouve. Você tem um Deus, presta atenção, que Ele é seu Pai, Ele não é somente Deus, Ele é seu Pai. E eu quero falar para você aqui sobre a terceira chave. Fale assim comigo: a terceira chave é a honra. Hoje eu fiz questão aqui de falar com o pastor Carlos publicamente, porque assim, homens de honra precisam ser honrados em público. Então, hoje você precisa discernir que a honra na nossa sociedade é algo que é escasso. A honra em muitos locais, ela é escassa. Eu servi durante 8 anos da minha vida o exército. E durante 8 anos servindo ao exército, você vê que muitas linhas de obrigações, de coisas que devem ser feitas, elas só são feitas porque são o quê? Obrigações. Não vem do coração. Tem que ser feito, né? Tem que honrar esse camarada que está chegando, general, coronel. Mas interessante, a pessoa saía, o que começava a acontecer? Falava mal, chato, sei o quê. Por quê? Honravam com a boca, mas o coração estava longe da honra. Então, conta-se a história, há um tempo atrás, que um rei, ele estava passando por uma debilidade muito grande na sua vida e descobriu que ele estava com uma doença cardíaca, estava nos seus últimos dias. Só que aquele rei chegou e falou publicamente assim: chame a população, sou um rei muito querido. Nós vamos fazer o seguinte: a população vai ficar na parte de baixo do meu reinado e eu vou lançar um lenço. Sobre quem esse lenço cair, essa pessoa vai me dar um coração. Porque eu estou precisando de um coração e estou passando por um momento muito difícil da minha vida. Estou com meus dias contados. E ele chamou todo mundo, colocou lá debaixo do reinado e ele lançou o lenço. Aí o lenço caía. E a população assim falava: eu amo muito o rei. O lenço voava novamente. Aí ia para a cabeça do outro: eu amo o rei. Aí o rei falou assim: rapaz, esse pano não cai em ninguém. Será que é o vendaval? Aí vinha em outro: rei, eu amo o Senhor.
Sabe qual a moral dessa história? Às vezes a pessoa ela até honra com o lábio, mas o coração dela está distante. Porque a honra verdadeira procede do coração. E nessa noite eu quero falar para você, Deus, Ele quer tocar no seu coração, te ensinando esse princípio. Então, felizmente, como eu falei, nós vivemos no meio de uma geração completamente distante da honra. Só que a honra é uma chave essencial para nós abrirmos as portas. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, presta atenção, a honra, ela tem promessa de vida longa. Quantos querem viver muito, irmãos? Você quer viver muito, amém? Quero viver muito. Eu falei, Senhor, eu quero viver o bastante. Mas por favor, Senhor, eu quero viver o bastante para que as suas promessas se cumpram sobre a minha vida. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva o que, irmãos? Quem aqui é filho e está com seus pais aqui no culto hoje? Levanta sua mão. Aí, glória a Deus, amém. Isso é uma bênção. Amém. Presta atenção. Primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus é: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e seus dias se prolonguem na face da terra. Sabe qual a prática que eu tenho, pastor Carlos? Às vezes o pessoal, os jovens ficam me caçoando, porque eu peço bênção para minha mãe. Alguém aqui faz isso, gente? Só eu que passo essa vergonha. Eu peço bênção para minha mãe. E aí teve um dia que o jovem falou para mim assim: obreiro, que coisa cafona. Você é velho mesmo, né, obreiro? Eu falei assim, irmão, mas é tão bom ouvir assim da minha mãe e do meu pai. Deus te abençoe, meu filho. É muito bom. Eu ouvi dos meus pais assim, filho, Deus te abençoe. Eu casei, eu pedi para minha mãe e para meu pai, vocês abençoam o meu casamento? Minha mãe falou assim, filho, Deus te abençoe. E hoje eu falo para você que essa é uma chave que tem se materializado na minha vida e na vida de muitos irmãos que estão aqui presentes. Eu vivo coisas que meus pais nunca viveram. Nunca viveram. Meu pai e minha mãe, foi uma coisa básica, nunca viajaram de avião. Mas eles falavam para mim, filho, você vai viajar e vai viajar muito, porque eu te abençoo. E eu falo assim, Senhor, tudo porque eu peguei um princípio que é o princípio da honra. Então, se você está aqui hoje com seu pai, com a sua mãe, ou talvez não esteja, terminou o culto, faz uma ligação, fala assim, mãe, pai, eu amo o Senhor, eu amo a senhora. Obrigado por investir muitos dias da sua vida em mim. Essa é a primeira chave. Mas outra aqui, promessa de bênção aonde? No casamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações. O casamento ele tem que estar bem, porque se não estiver bem, até as orações são interrompidas. Sabia? Então, por isso que é bom sempre a gente se comunicar. Eu aprendi todo o relacionamento, principalmente no casamento, uma chave essencial que não pode ser negligenciada é a comunicação. Comunicar-se, falar, e falar de uma forma saudável. Porque quem fala deve edificar aquele que ouve. Está entendendo? Amém? Então assim, se você hoje está aqui com seu cônjuge, você deve falar para ele, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus por ter um relacionamento, um casamento com você. Está entendendo? Essa é uma chave essencial. Então não tem coisa melhor do que a unidade espiritual do casal. Estar junto, orar, ter um plano bíblico. Lá agora está sendo um mover na minha casa que eu falo assim, minha filha é pequenininha, mas eu já boto a mão na cabeça e falo assim, Deus vai te livrar de todo mal. Nessa geração o Senhor vai te guardar, vai te fortalecer, e você vai ser como Esté, uma mulher levantada para um tempo como esse. E pais têm a capacidade de abençoar os seus filhos dessa forma. E você precisa compreender esse princípio. E outra promessa aqui, irmãos, essa é uma promessa que você vai se apropriar de uma forma assim, tão forte, que você vai falar, Senhor, promessa de provisão abundante. Não vai faltar suprimento sobre a sua casa, não vão faltar pessoas que vão te abençoar, mas não vai faltar, sabe o quê? Favor de Deus.
Às vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, cara, eu fui com a sua cara. Tem gente que é assim, assim, fui com a sua cara. Eu lembro que servindo no exército, né, eu era cabo, e eu pedia para o Senhor, falei, Senhor, quero ser promovido aqui na minha profissão, quero dar uns degraus a mais para a honra e glória do teu nome. Não é nada para construir algo para mim. E eu lembro que passando um corredor, passou um oficial e falou assim, você vem cá. Yuri, né? Eu falei, Yuri. Ele falou assim, você está afim de fazer o curso de sargento? Eu falei, rapaz, eu orei ontem por isso e hoje a bênção já se materializou. Tem orações, irmão, presta atenção, que você vai fazer e quando a promessa chegar na sua vida, você vai falar, Senhor, eu lembro do dia que eu clamei por isso. E ele falou assim, segunda-feira você vai se apresentar no quartel. E quando você se apresentar, você vai estar legitimamente num curso de sargento. Falei, tem coisa que acontece, você fala assim, só pode ser Deus. A pessoa passa, vai com a sua cara, tá entendendo? E eu quero profetizar lá no seu trabalho, o seu chefe vai fazer isso assim, rapaz, eu fui com a sua cara. Eu tenho muito funcionário, mas você eu gostei. Lá na sua empresa, que você está orando por conexões, vai ter uma conexão que vai vir e vai falar, cara, gostei. Eu vou contratar tudo que é seu serviço. Gostei. Mas o que é? Não, o pão tem um gosto bom. Ou então se você trabalha em concessionária, vai aparecer gente que vai comprar só carro com você. Está entendendo? Eu quero falar isso. Líderes também, presta atenção. Deus vai enviar pessoas também para a sua célula. Tem célula que eu vou liderar e tem célula que eu vou visitar, que olha só como é que é provisão abundante. O anfitrião fala assim, não precisa se preocupar com o lanche, toda semana o lanche é comigo. Não é bênção um anfitrião assim, irmãos? Tu vai para a célula e tu fala assim, Jesus, parece que eu estou indo para o Jardim do Éden. Tão bom, chego na célula, e tem uma célula lá que é engraçado, eu comecei a perceber que o pessoal visitava a célula só porque o lanche era bom. Eu falo assim, irmão, tu não tem célula, irmão? Eu tenho, obreiro, mas aqui eu estou sentindo uma unção. Tem algo diferente aqui nessa célula. Eu falei, irmão, sei. Diferente lá pro final da célula, né? Lá no finalzinho tem algo diferente. Mas assim, irmãos, promessa de provisão abundante. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, olha. Honra o Senhor com os teus. Honra o Senhor com os teus. E com a primeira parte de todos os teus ganhos. E olha agora o que acontece. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Olha só, a sua casa vai transbordar. As pessoas vão ir lá na sua casa visitar e você falar, irmão, come, mas come à vontade, que tem para você, tem para o outro, tem para ciclano. Eu sei que tem gente aqui orando para ter uma casa maior, para receber mais pessoas dentro da sua casa. Preste atenção, você vai ter 10, 15, 20, porque tem gente que gosta de casa cheia, né? Eu gosto de casa cheia, aquela casa que você até para passar, tu fica assim, ai, irmão, que eu tô aqui. Mas olha só, se você tem orado por isso, Deus vai te enviar até uma casa cheia. Uma casa grande para comportar muitas pessoas. A minha mãe, ela tinha um sonho de se tornar avó, né? Só que aconteceu, eu tenho um irmão. Eu fui mais comedido. Casei em 2017, fui ter filho o ano passado, 2023. Falei, calma e tal. Só que o meu irmão chutou a porta. Meu irmão tá com 4 meninas. Eu falei, você orou, mas eu acho que tu só orou por ele só. Não queria ser vó, agora você vai ser vó com vontade. Mas assim, eu quero falar para você sinceramente. Aqui existem líderes que querem a casa cheia e Deus vai honrar o seu coração. Com provisão abundante para a sua célula. Aqui tem pessoas que estão orando já há muito tempo pela promoção, por um aumento. Presta atenção, Deus ele é poderoso para transbordar. Deus ele é poderoso para encher. Ele é poderoso, nós acabamos de ler isso. Então, não basta, você somente compreender. Você precisa materializar através da honra. Então, se tem um momento que deve ser muito honrado na vida da igreja, presta atenção, é um momento de oferta também. Que muitas pessoas elas ficam tacando pedra, falando mal, mas olha só,
eu percebi durante muito tempo da minha vida, liderando jovens, apacentando, e até muitas vezes nos cursos bíblicos, que aqui também tem, no seminário de liderança pastoral, lá em Jacarepaguá, eu sou responsável pelo curso, e os irmãos falavam assim, muitas vezes aquele irmão que taca pedra no dízimo oferta, é aquele que gasta tudo lá no bar da esquina. Ele vai com 500, gasta tudo lá. Só que ele fala mal de uma pessoa que está aqui, contribuindo para a estrutura da igreja e pessoas recebendo o evangelho da graça. Está entendendo o que eu estou falando? Não tem coerência nisso. E hoje eu quero falar para você, porque eu estou falando para uma igreja generosa. Homens e mulheres que têm um coração pela edificação da igreja. Amém? Olha para o seu lado, vê se não tem uma pessoa generosa. Fala assim, o Senhor vai prosperar a sua vida, meu. Fala assim, as portas vão ser abertas e você vai ver. E olha só, uma coisa que eu falo para você. Desde pequeno, a minha mãe, nas regras de ética, ela me ensinava uma coisa. Nunca saia de um ambiente batendo a porta com força. Só que eu fui crescendo e falei assim, rapaz, por que não pode, né? 12, 13, acaba que você não compreende essas coisas. Só que um dia eu percebi que não bater a porta com muita força é um sinal de honra. Tem gente que ela passa pelo encontro, vai na célula, e aí acaba que se materializa aquele ditado popular, né? Ela cospe no prato que um dia ela comeu. Então, hoje eu quero falar para você, se você tiver oportunidade, e eu sei que todo mundo aqui tem oportunidade, no final, agradeça o seu líder, agradeça o seu discipulador, agradeça o pastor, a pastora que estão aqui, que são homens e mulheres que têm contribuído para o avanço do reino dos céus. Isso é o que, irmãos? Isso é honra. E aqui eu faço questão de falar publicamente. Eu agradeço a vida do meu pastor, o pastor Ricardo Guimarães. Faço questão de agradecê-lo. Tantas vezes sendo inspirado, e no ano passado, recebendo o desafio de assumir os jovens aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, Senhor, é um desafio, é um gigante. Mas eu sou Davi com aquela pedra funda. E eu agradeci, eu falei, pastor, obrigado, porque o Senhor, de alguma forma, foi um enviado de Deus para a minha vida. E aqui está cheio de homens e mulheres que são enviados de Deus. Amém? Erga sua mão direita, fale assim, eu creio que nesse ano, portas serão abertas diante de mim, na minha casa, na minha célula, na minha liderança, no meu trabalho, na minha empresa. Eu declaro que eu verei o favor e a bondade em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Irmãos, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria fazer um momento de oração aqui. Eu nem tinha comentado com o pastor Carlos isso, mas não é um momento que vai demandar muito tempo, mas eu queria orar pela sua vida. Irmãos, eu sinto sinceramente no meu espírito que hoje Deus está despertando algo grande aqui. Seu coração nunca mais vai ser o mesmo. O Senhor vai te despertar de manhã com visões espirituais. O Senhor vai te despertar em muitas noites falando assim, filho, eu vou fazer isso na sua vida. Eu vou fazer isso na sua empresa. Filho, eu vou fazer isso na sua casa. Eu vou fazer isso no seu trabalho. Basta que você tenha fé, peça, creia e continue no princípio da honra em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você materialize isso através da oração. O Senhor vai fazer um santo rebuliço no seu coração nessa noite. Ora labassore cantará labaxereleis. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te despertar nessa noite. E ainda que corram lágrimas dos seus olhos, essas lágrimas serão coletadas pelo cálice do Senhor. O cálice de fé de homens e mulheres que creem na promessa. Promessa de provisão, promessa de abundância. O Espírito do Senhor vai fazer com que você tenha uma visão da sua liderança, uma visão da sua célula, uma visão da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, você já começa a enxergar pelos olhos da fé, portas que se abrem diante de você,
Eu enxergo o Senhor colocando chave na mão de alguns irmãos aqui. Chave sendo colocada nas mãos dos irmãos. Aleluia, aleluia. Oh, oh, ore, 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 ore. Oh, 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 xaralabassorere. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Peça, creia. Princípio de honra, princípio de fé, princípio de crer. Oh, meu irmão, confesse a palavra. Fale: Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. Aquela que pede, recebe. Aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, a porta será aberta. Comece a enxergar as portas abertas. Profetize, Senhor, portas abertas de relacionamento, portas abertas empresariais, portas abertas, Senhor, de célula, multiplicação, restauração familiar. Oh, aleluia! Esse Espírito de Deus, aleluia, algo poderoso está acontecendo nessa noite, irmãos, na sua vida, na sua casa, na sua família. Oh, aleluia! Líderes que se levantam, pais que se levantam pelos seus filhos, empresários que se levantam pelas suas empresas. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus. Oh, Senhor, isso, meu irmão, minha irmã, continue orando, continue pedindo. O Senhor vai despertar uma visão clara daquilo que Ele fará na sua vida, daquilo que Ele fará na sua liderança, daquilo que Ele fará na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Chaves estão sendo colocadas na mão de irmãos específicos, irmãs específicas nessa noite. Receba a chave, receba a chave. Oh, aleluia! Santo Espírito de Deus, você que ora em outras línguas, comece a orar. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus vai despertar o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você não vai voltar para casa da mesma forma. Você não vai acordar amanhã da mesma maneira. Você não vai viver fevereiro, março, abril da mesma maneira. Oh, aleluia! 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 Santo Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Alguns já estão vendo portas abertas na sua casa. Comece a profetizar: Senhor, eu profetizo portas abertas no meu trabalho, portas abertas na minha casa, portas abertas na minha liderança, portas abertas no meu discipulado, na minha célula, portas abertas na minha empresa, santas conexões. Oh, Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Oh, oh, oh. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, algo poderoso acontecendo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você já consegue enxergar pelos olhos da fé a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, a sua liderança. Deixe que Deus desperte o seu coração. Eu quero falar também para pessoas que têm orado por portas de cura,
A palavra do Senhor diz: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse diagnóstico não é seu. A cura é sua. Essa doença não é sua. A saúde é sua. Oh, meu Deus! Eu vejo restauração de famílias, lares restaurados, famílias servindo ao Senhor. Pai, mãe, creia, confesse. Os seus filhos são guardados pelo Senhor. Aleluia! Oh, meu Deus! Senhor que está nos despertando. Oh, meu Deus! Deixa o Senhor fluir no seu coração. Deixa que o Espírito conduza a sua oração. Deixe. O Senhor vai despertar o seu coração nessa noite. Você vai voltar para casa como quem sonha. Encheu-se o nosso lábio. Estamos como quem sonha. Como quem sonha. Aleluia. Oh! Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh meu Deus, aleluia, é isso, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria. Aleluia! Declare isso nessa noite.